volta para retomar a nossa leitura do livro da Ian Lavanzan, Enquanto o Amor Não Vem, em busca de si e do amor que se deseja. Nós paramos no terceiro capítulo, ainda não finalizamos o terceiro capítulo. Nós vamos finalizar hoje o terceiro capítulo e vamos tentar terminar o quarto capítulo. Nós finalizamos na nossa última live falando que o objetivo nosso nesse quesito amoroso não é mais sobreviver. A gente já sobreviveu e agora nós queremos crescer e florescer. Então nós vamos dar continuidade a esse finalzinho do terceiro capítulo do livro, onde ela fala: quando a vista fica turva, é necessário uma limpeza profunda. Boa tarde, pessoal. Regina, Rose, Morgana, em harmonia com o Reiki, Chaya, Caetano, Viola? Ah, que legal! Muito bem! Sejam bem-vindos. Então, quando a vista fica turva, é necessário uma limpeza profunda. No meio tempo, no porão, é uma experiência capaz de trazer os sentimentos à tona com uma dor quase insuportável quando a gente está no porão, segundo ela, né? O morador do porão pode tentar compensar a infelicidade com comida, com bebida, mas raramente funciona. Quando existe alguma coisa errada dentro de nós, ela se manifesta. E quando isso acontece, as pessoas percebem e nos dizem. Mas quando moramos no porão, não conseguimos suportar críticas, é muito difícil. Achamos que as pessoas estão nos atacando. Ficamos confusos, de mal com a vida. Fazemos coisas que conseguem piorar tudo. Não prestamos atenção ao que acontece dentro de nós ou à nossa volta. As pessoas que convivem conosco sabem que algo não vai bem, que vai muito mal. Elas sabem, mas nós não. Isso quando nós estamos no porão ainda, né? Se você percebe que está no porão ou num relacionamento desse tipo, onde se sente vítima, onde acha que a sua sobrevivência corre perigo, onde só consegue pensar em todas as coisas desagradáveis que aconteceram na sua vida, pare. Existe um problema que talvez você nem imagine e que está vindo à tona, ou à lona, como ela escreveu. Uma parte do problema podem ser seus medos e crenças. Outra causa, talvez você se encontre na sua infância. Você pode, muito bem, estar repetindo o que ouviu ou fazendo o que viu ser feito quando você era uma criança. Quando o caso é esse, devemos parar um instante para examinar o que estamos sentindo e pensando. Isso nos ajuda a tomar consciência do padrão de comportamento que talvez estejamos reproduzindo. Quando reconhecemos o padrão, somos capazes de escolher um novo rumo de ação. Então é de fundamental importância, segundo ela, que a gente reconheça qual é o padrão que nós estamos repetindo, que provavelmente veio da nossa infância. Essa maneira antiga, que nós chamamos de padrão de comportamento, não sobrevive à escolha de um novo caminho, porque você, ao mudar o caminho, vai necessitar de outras ferramentas. Mas nós teremos que praticar repetida e consistentemente, antes que essa nova maneira se incorpore ao nosso inconsciente. E é só a prática que consegue isso, tá, gente? Então a gente não vai mudar instantaneamente, assim que reconhecer os nossos padrões de comportamento. Nós só vamos mudar após reconhecer, se praticarmos a nova forma de trilhar o novo caminho.
O amor, segundo ela, é uma experiência de felicidade, de paz, de plenitude, de harmonia e de doação. Em geral, essas são exatamente as mesmas coisas que nós tentamos encontrar quando queremos um relacionamento. E também as que consideramos impossível encontrar em nossa relação conosco mesmos. Não nos ensinaram que as coisas que procuramos estão dentro de nós. Temos que nos desprogramar das antigas receitas de amor que nos deram. Se quiser encontrar o amor, faça tal coisa. Comporte-se de tal maneira. Seja de tal forma se quiser mantê-lo. Então, não vamos encontrar o amor se não pudermos ser amorosos. O amor não é de jeito nenhum o que nós fazemos. É a experiência de sermos quem somos. Porque tem que ser muito verdadeiro. E para ser verdadeiro, nós vamos ter que ser fiéis ao nosso inconsciente, certo? Os relacionamentos amorosos são a forma pela qual procuramos nos descobrir e encontrar a verdade sobre nós mesmos. No meio tempo, enquanto estamos nos desprogramando, os relacionamentos podem ser penosos, porque vai ser um processo, né? Pode ser um grande desafio perceber onde estamos e onde queremos estar e todo o trabalho necessário para chegar lá. Muito bem. Ela fala que a disposição é um ótimo detergente de porão. Ela está fazendo uma analogia com limpeza, né, gente? Então ela fala assim, quando tivermos consciência de que existem rachaduras na nossa base e que são elas que prejudicam nossos atos, precisamos nos dispor a mudar nossa forma de agir. Sobrevivemos às experiências e aos relacionamentos de meio tempo no porão. E ainda que nós não tenhamos compreendido inteiramente, então nós não temos ainda uma compreensão inteira das coisas, a verdadeira natureza do problema, nós podemos já perceber que temos uma excelente oportunidade pela frente. Podemos mudar de ideia a nosso respeito, a respeito da vida e do amor. Então a gente tem que estar abertos a mudar de ideia a respeito da vida, a respeito do amor e a nosso próprio respeito. O desejo e a disposição de mudança são a chave para tirarmos vantagem da oportunidade de nos limparmos e sairmos do porão. Como estamos dispostos, agora entendemos que as experiências de meio tempo no porão foram mecanismos de preparação. Foram os mecanismos usados pela vida para nos preparar para o trabalho sério que vem pela frente. Estamos prestes a embarcar em uma viagem emocionante, a viagem pela casa do amor. Eu tenho certeza de que vocês já sabem que esta será uma viagem de trabalho. Então, já foi dito, né, por ela nos outros capítulos que o amor não virá para nós de forma instantânea, justamente porque nós estamos na vida para aprender a amar. E para aprender é como na escola, você tem que ter trabalho, senão você não vai aprender. Para que possam tirar todo o proveito de tudo que está prestes a ser oferecido, vocês precisam ser desinfetados. A disposição de mudança é como um desinfetante bactericida, que irá eliminar os fungos e teias de aranha que se acumularam durante suas experiências e relacionamentos passados. Se vocês passaram muito tempo no porão, descobrirão talvez que estão cobertos por camadas de raiva. A disposição de mudança é um grande detergente e pode ser usada para eliminar a raiva. Quando estivermos dispostos a crer, iremos descobrir
que não estamos nem um pouco zangados com alguém por nos ter feito alguma coisa. Na verdade, estamos zangados conosco mesmos. Estamos zangados porque agora entendemos como ajudamos a criar nossas próprias experiências, porque fizeram parte do nosso caminho de aprendizado. Também reconhecemos que o propósito dessas experiências era nos ensinar a verdade a nosso respeito e nos lembrar da verdade a respeito do amor que se encontra adormecido na essência de nossas almas. A disposição de mudança também é um excelente colírio que nos dá a habilidade de nos vermos nos outros. Quando iniciamos um relacionamento, iremos nos ver nos atos, nos comportamentos e nas crenças das pessoas com quem estamos envolvidos. De alguma forma, essas pessoas irão fazer e nos falar exatamente as mesmas coisas que nós vínhamos fazendo e dizendo a nós mesmos. Ficaremos cara a cara com todas as coisas que já conhecemos e com outras das quais nem fazíamos ideia. Iremos encontrar nosso lado bom, nosso lado mau, e um lado para o qual provavelmente não teremos nome. Como a disposição de mudança age como um agente bactericida, ela irá remover os germes da culpa, da vergonha, da raiva, do medo e do ressentimento, que poderiam nos roubar a chance de ficarmos realmente limpos. Quando estivermos limpos, seremos capazes de ver exatamente o que pensamos que somos ao olhar para o que esperamos e toleramos em outras pessoas. Se for usada em abundância, a disposição de mudança poderá remover as marcas dos arranhões nas paredes do seu coração. Se por outro lado vocês demonstrarem qualquer sinal de resistência, se em qualquer momento da viagem se sentirem presos ou entalados, sentem-se, respirem fundo e repitam: esse não é meu reflexo verdadeiro. Vou fazer uma escolha diferente. Vou mudar de ideia. Esta é uma demonstração admirável de disposição. Entretanto, de vez em quando, vocês poderão descobrir que existem algumas manchas resistentes ou sujeira entranhada nas rachaduras, exigindo uma limpeza pesada. Quando for o caso, chorem. Enquanto estiverem chorando, desfaçam-se da ideia de que algum dia fizeram algo errado. Lembrem-se de que tudo o que fizeram foi para desaprender coisas antigas e aprender coisas novas. Quando tiverem parado de chorar, corram para o espelho mais próximo, olhem bem fundo nos seus olhos e digam: eu te amo muito. Atenção, você recebe o que dá. E foi assim que Jack iniciou a conversa, dizendo para Ellen o quanto a amava. E depois disse que estava indo embora. Antes que ela pudesse abrir a boca, ele continuou falando do quanto era grato pelo tempo que haviam passado juntos, mas que achava melhor para os dois que se separassem. Agindo como se não a ouvisse, rindo, ou a visse balançando a cabeça, ele confessou. É isso mesmo, confessou que o casamento deles fora a sua tentativa para se sentir melhor a respeito de si mesmo. Na época, pareceu uma bênção, mas agora, tantos anos depois, ele havia percebido o quanto era injusto para ambos. Ela então se levantou e ele se sentou e prosseguiu. Tinha sido a morte do bebê. Depois que o bebê havia morrido, ele não conseguira encontrar forças ou coragem para viver. Continuava a manter as esperanças de que ela mudaria de ideia e teria outro filho.
Ela estava sentada de novo, então ele se levantou. Talvez filhos lhes tivessem dado algo em comum, alguma coisa para fazer além de implicarem um com o outro. Por que ela não queria ter mais filhos com ele? Será que ele era tão ruim assim? Seria por isso que ela agia com tanta indiferença em relação a ele, mesmo quando estavam fazendo amor? Parecia sempre que a mente dela estava em algum outro lugar, perdida no espaço ou com outra pessoa, qualquer pessoa, menos ele. Ela estava chorando. Então ele sentou bem ao lado dela, abraçou-a e chorou também. O que aconteceu com a sua amiga? Lembrou-se então como haviam sido amigos. Ele podia descrever todas as coisas que ela havia e não havia feito nos últimos 14 anos para destruir sua amizade, mas nenhuma delas importava agora. Ele sabia que ela estava infeliz, mas ele também estava infeliz consigo mesmo e com a vida. Precisava de algum tempo para pensar, para se reagrupar, para se desintoxicar da televisão. Estava disposto a dar tudo o que ela quisesse. Não estava zangado, estava infeliz. Estava infeliz até o fundo da alma e precisava fazer alguma coisa a respeito. Não era possível fazê-lo dentro do casamento e nem ele queria. Ele queria ir embora, precisava ir embora. Sentia não ter ido embora antes. Se tivesse ido, talvez agora não fosse tão doloroso. Será que ela, por favor, poderia deixá-lo partir sem fazer escândalo? Mesmo que ela fizesse, ele iria embora. O que ela queria? O que ele podia fazer? Bom, o que está na nossa alma irá determinar as circunstâncias e experiências da nossa vida. Ou essas experiências irão curar-nos ou aleijarão nossa alma. Quando o amor e a disposição de mudança são acrescentadas à equação da vida, iremos, apesar de todas as escolhas e decisões erradas, ficar curados. Pela primeira vez, nos 14 anos em que estavam juntos, Ellen disse a Jack exatamente por que havia se casado com ele. Quando ela se ouviu dizendo que estava tentando provocar ciúmes em seu antigo namorado, ela mesma ficou estarrecida consigo mesma, né? Quando estamos dispostos a nos curar, diremos e faremos coisas que não iríamos em circunstâncias normais de medo dizer ou fazer. Ellen continuou e admitiu que não queria ter filhos com ele porque tinha esperanças de que Bob um dia voltasse para ela, que era o antigo namorado. Ela também confessou que casar por um motivo desses era uma coisa horrível, de que ela se arrependeria pelo resto da vida. Vivera todo o tempo do seu casamento com raiva e sofrendo. Ellen percebeu que nunca dera, de fato, uma chance a Jack. Também sentia muito por isso. Ela não queria que Jack fosse embora, mas não queria que ele ficasse. Estava com medo, estava confusa. Ela também precisava de tempo para pensar, para se reagrupar, para descobrir o que fazer com o resto da sua vida. A única coisa que ela queria era que ele fosse embora discretamente e não contasse nada à mãe dela. Nesse meio tempo, ele poderia ficar até encontrar um lugar para morar. Jack ficou em casa com Ellen cerca de 2 anos. E ele foi embora mais ou menos na mesma época em que Bob, lembra o antigo namorado, se divorciou. Muito bem. Ela vai falar agora do primeiro andar. Que cheiro é esse? É horrível. Será que você já percebeu que é quando abre a geladeira que sente esse cheiro? Tem alguma coisa podre lá dentro. O problema é que você não faz a menor ideia do que possa ser.
Talvez seja aquele negócio verde na tigela, ou um negócio marrom dentro do papel alumínio, ou aquela coisa rosa que está fermentando ao lado do arroz. Você não odeia isso? Limpar a geladeira é uma tarefa nojenta e que leva tempo. Você vem adiando há dias, não, semanas, como todo mundo. Mas agora não tem jeito, pois todos sabem que há um problema com você. Toda vez que você abre aquela porta, todo mundo, inclusive as visitas, sabe que existe alguma coisa muito ruim, muito podre crescendo em sua casa. Bem, você não vai poder mais adiar. É muito constrangedor. Graças a Deus isso não se aplica à roupa suja. Pelo menos essa você pode esconder. Mas por quê? Por que deixar a roupa suja se acumular? Seja a roupa suja ou os problemas de relacionamento, seria muito mais fácil se lidássemos com as coisas aos poucos. Prometemos isso a nós mesmos. Todas as vezes que estamos na frente de uma pilha gigantesca ou temos uma discussão violenta. Mentira, mentira. Será que você já não sabe que quanto mais adiar as coisas, piores elas ficam? Algum dia, o cheiro ruim vai se entranhar em tudo e o saco vai explodir, espalhando todas as suas roupas íntimas sujas pelo chão. Ou, aproveitando a analogia, a raiva reprimida levará a uma discussão violenta. Seja a geladeira, a roupa suja ou as pequenas coisas que estão se transformando em escândalos em seu relacionamento, resolva isso já. É a melhor maneira de evitar o constrangimento ou a dor. Lavando a roupa suja. Ela vai contar um outro caso agora, de um outro casal. Lynn e Steve eram casados há muito tempo, 19 anos. Tinham 2 filhos maravilhosos, um menino de 15 anos e uma menina de 13. Steve era o único homem com quem Lynn tinha transado. Agora era seu marido e ela achava seu melhor amigo. Tinham um casamento bastante razoável. Lynn era uma mulher muito, muito inteligente. Para falar a verdade, ela era brilhante. Steve tinha o 2º grau completo e era um funcionário de escritório em uma agência do governo, um andar acima do porão. Lynn trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. As coisas estavam um pouco apertadas financeiramente, mas eles não chegavam a passar dificuldades. Mais ou menos na metade do 19º ano de casamento, Steve começou a agir como um idiota de carteirinha. Ele não voltava para casa durante a semana e nunca tinha dinheiro. Quantas vezes podem bater sua carteira em um mês, mesmo morando em Los Angeles? Lynn não conseguia entender o que estava acontecendo. Após um pequeno interrogatório conjugal, ela descobriu que seu melhor amigo, seu marido, tinha um problema com cocaína. Estava gastando todo o dinheiro com isso e frequentando lugares onde se vendiam a droga. Pouco tempo depois dessa confissão estarrecedora, Steve fez tanta besteira no trabalho que foi demitido. Na verdade, foi por causa das drogas. Descobriram que ele tinha drogas em uma repartição pública. A vida pode ser dura, mas Deus é sempre bom. Como Steve estava no emprego há muitos anos, convidaram-no a se demitir sem registro na sua ficha. Lynn fez poucas perguntas e Steve não deu explicações. Depois de um pouco de insistência conjugal, Steve entrou em um programa de tratamento e Lynn o acompanhou. 9 meses depois do programa de 15 meses de tratamento, Steve ainda não havia arrumado nenhum emprego. Lynn estava fazendo de tudo para manter o casamento e a família unidos. Agora,
começavam a passar dificuldades. Os amigos emprestavam dinheiro porque Lynn era o tipo de pessoa que você faria qualquer coisa para ajudar. Steve, mais uma vez, não estava voltando para casa à noite. Lembre-se sempre que você tem que saber as regras se quer jogar o jogo. Você é o amor que procura. Você é a companhia que deseja. Você é seu próprio complemento, sua própria integridade. Você é seu melhor amigo, seu confidente. Você é. Como a poetisa André Lourdes escreveu, a pessoa por quem está procurando é você. Você é a única pessoa que pode fazer por você o que você espera que outra pessoa faça. Se não se sentir bem com quem você é e com o que tem, como pode esperar receber coisa diferente? Se você não conhece a verdade a seu respeito, está com problemas. Vá para casa e, se não fizer isso, provavelmente o mundo vai te dar uma rasteira. Quando você sabe alguma coisa, você a faz, você a vive. Quando não, você tenta entendê-la. A maioria de nós está tentando descobrir o que fazer para melhorar os nossos relacionamentos, para fazê-los funcionar, porque passamos rapidamente do amar a mim para amar o outro. Amor próprio significa gastar um tempo para sorrir, ouvir e abraçar-se carinhosamente. Se não passarmos algum tempo fazendo isso, aquilo que procuramos e esperamos conseguir nos relacionamentos continuará a escapar de nós. Essa experiência, a aceitação total, o reconhecimento honesto, o apoio confiante e o respeito a nós mesmos é a única coisa de que precisamos para transformar qualquer relacionamento em um bom relacionamento. Quando temos este tipo de amor próprio, estamos mais do que dispostos a fazer o trabalho, às vezes desagradável, mas indispensável para estabelecer, construir e manter um relacionamento. Sem ele, estamos destinados a nos perder no meio de um monte de confusões. Se você estivesse procurando uma casa para morar, gastaria algum tempo identificando as especificações, o tamanho da cozinha, o número de quartos que você quer na sua casa, quantos banheiros você quer. E essas especificações seriam definidas antes que você começasse ou mesmo alugasse ou comprasse a sua casa. O mesmo se aplica à procura do amor. Você precisa saber o que procurar antes de começar. Alguns de nós correm para o mercado apertando melões e pãezinhos, aceitando o que nos parece bom ou cheira bem, sem realmente entender o que é bom. O que é bom para você combina com as suas especificações. O que é bom para você faz com que você se conheça melhor. O que é bom para você ajuda a crescer. O que é bom para você também será bom para as pessoas que você convidou para partilhar a sua vida. Depois de várias semanas convivendo com o comportamento idiota de Steve, Lynn decidiu que era hora de uma pequena investigação conjugal e uma noite seguiu Steve e encontrou o carro deles estacionado em Bacon Street, uma rua cheia de prédios residenciais. Algumas noites depois, Lynn e uma amiga encontraram o carro estacionado na frente de um prédio na mesma rua às 2 horas da manhã. A cada 2 noites, nas 2 semanas seguintes, Lynn e sua amiga iam procurar o carro em Bacon Street. A cada noite, o carro estava estacionado na frente de um edifício diferente, o que tornava um pouco difícil determinar exatamente onde Steve estava indo. Mas ele ia direto para o quinto dos infernos, se Lynn pusesse as mãos nele, ela dizia. Como nunca o viam
o haviam visto, né, entrar ou sair de nenhum dos prédios, não tinham ideia de quem Steve estava visitando. Lynn disse à sua amiga que a paciência conjugal é uma virtude sem igual. Lynn era determinada e, nesse meio tempo, Lynn não disse uma palavra a Steve. Não o confrontou, nem fez perguntas. Enquanto estava se segurando o melhor que podia, a amiga de Lynn estava repetindo que ele cheirou os pagamentos que recebeu nos últimos 2 anos. E continuava: ele não está trabalhando. E além disso, sua amiga observou: você o está alimentando e enquanto ele come a sua comida e não tem nada melhor para fazer, está procurando outra mulher. Ela ainda não havia terminado. Tome jeito, amiga. Se isso é amor, por favor, me odeie. Como sempre fazia, Lynn ouviu com atenção antes de dar a resposta que lhe parecia adequada. E ela então disse para a amiga: nada de divórcio, é pecado. Meus filhos amam o pai e não vou fazer isso com eles. Ele é meu marido e posso resolver isso. Nesse meio tempo, Lynn continuou rezando. Em determinado momento, ela até pensou em consultar um vidente para descobrir o endereço certo. Afinal, com a ajuda de sua amiga, é claro, Lynn foi a Bacon Street às 8 horas da manhã. Havia descoberto o padrão de funcionamento de Steve. Ele saía de casa um pouco antes das 5 da tarde, antes que Lynn chegasse do trabalho. Ficava fora a noite toda e estava em casa às 9 da manhã, quando Lynn ligava do trabalho. Isso quer dizer que ele devia sair do seu esconderijo em Bacon Street por volta das 8h30 da manhã. Esconderam-se atrás dos arbustos, literalmente, e esperaram por ele. Bingo! Às 8h20, Steve saiu do segundo prédio do lado direito da rua, entrou no carro da família e foi embora. Agora sabiam qual era o prédio. Tudo o que precisavam era do número do apartamento. A autora fala para nós: faça regularmente um exame de vista. O que você está olhando? O que está procurando? Com o que você está procurando? Essas 3 perguntas são essenciais para descobrirmos um amor verdadeiro. Se você tem miopia ou hipermetropia ou qualquer problema de visão, corre o risco de não enxergar o amor quando ele aparecer. Se não sabe o que procurar ou onde procurar, como irá reconhecer o que deseja quando aparecer? É por isso que você deve checar constantemente sua visão. Se não consegue enxergar a fonte de sua confusão, pode ser que esteja olhando para a coisa errada, procurando a coisa errada, ou procurando com a intenção errada na cabeça. O amor nunca é vingativo ou violento. Nunca tenta nos rebaixar ou derrubar. O amor é uma energia positiva que nos leva a compartilhar, dar, construir e curar. O amor nos energiza e encoraja a fazer mais, nos estimula a praticar atos mais amorosos, a sermos mais, a nos comportarmos de uma maneira mais amorosa, dando cada vez mais amor a mais pessoas. Quando você conseguir assumir a responsabilidade por si, perdoando-se pelas situações que criou, será fácil amar as pessoas que tiveram algum papel na sua criação. Tendo feito isso, pode ir para o andar seguinte, recebendo dos outros amor incondicional. Para muitos, é mais fácil dar do que receber.
Receber significa reconhecer que tudo o que vem para você é reflexo do que você merece. As pessoas lhe darão coisas, oportunidades, recursos, seu tempo e energia, em resposta à quantidade de amor que você dá aos outros. Isso pode tornar o ato de receber um desafio, pois você terá que acreditar realmente que merece o que recebe. É muito difícil receber quando você suspeita das intenções dos outros. É por isso que tem que aprender a confiar. Confiar em você e nas outras pessoas. A confiança é o ingrediente principal do amor incondicional. Quando achar que está dividida, que está em dívida com alguém, será difícil, se não impossível, ser honesto com essa pessoa. É difícil dizer a verdade para alguém de quem você depende ou tem medo. Pode ser difícil, se não impossível, expressar o que você está sentindo quando você se sentir em débito com o amor que lhe dão. Mas se você se lembrar mais uma vez do amor que recebe, esses pensamentos desaparecerão. Você se lembrará que merece amor da forma como ele se apresentar. Com esse estado de espírito, você poderá aceitar o que lhe é oferecido de coração aberto e sem sentimento de obrigação. Se você achar difícil receber, é porque talvez tenha se perdido momentaneamente. Mas não se preocupe, você terá a oportunidade de refazer seus planos e recolher as coisas que esqueceu para trás. A nossa Lin continuou rezando. Também consultou um vidente depois que sua amiga, cansada daquele jogo de espião secreto, abandonou o navio. No relacionamento, a situação estava caótica. O vidente não disse nada que Lin já não soubesse, mas não tinha importância, porque a amiga voltou. Essa era uma amiga de verdade, que achou que Lin estava prestes a cair no abismo. Além disso, amigos de verdade não abandonam seus amigos. Sem nenhum aviso prévio, a amiga ligou numa sexta-feira à noite para dizer que estava passando para pegar Lin. Iam à igreja. Era uma velha igreja batista em uma loja de esquina. O sermão era sobre não deixar que pessoas perdidas façam com que você se perca. Era um tiro certeiro no que Lin estava passando. Depois do sermão, a amiga pegou Lin pela mão e a levou até a frente da igreja, onde as senhoras da congregação estavam reunidas. Aproximando-se da mulher mais séria e com a aparência de líder do grupo, a amiga despejou: "Minha amiga precisa que a senhora reze por ela, por favor." Instantaneamente, a seriedade se transformou em preocupação amorosa. Ela não fez perguntas, olhou para Lin, chamou as outras senhoras com um gesto e depois de cercarem Lin, elas começaram a rezar. Quando terminaram, Lin estava ajoelhada, chorando no meio do círculo. A amiga estava chapada contra a parede, fazendo a mesma coisa, chorando. Lin, mais tarde, contou à amiga que fora uma experiência e tanto. Também prometeu que a caça ao carro havia terminado. A autora nos fala: coragem na batalha. Depois de tudo que você passou, viveu e cresceu, o trabalho deveria parecer mais fácil. Na casa do amor não é assim. A verdade é que poucos alcançam o topo, porque o trabalho se torna progressivamente mais difícil. Os melhores alunos sempre ganham as provas mais difíceis. Veja bem, o amor não foi feito para brincar. Até agora é isso que muitos de nós vêm fazendo. Brincamos com o amor e brincamos de ser amáveis. Porém, chega um dia em que você tem que pagar para ver.
Você diz que quer usufruir dos benefícios da autoaceitação total. Você acha que quer a bênção de um relacionamento amoroso e comprometido. Você acha que pode viver concretamente o verdadeiro significado do amor incondicional. Muito bem, mas prove. Para chegar ao segundo andar da casa do amor, devemos estar dispostos a dar amor incondicional a todo mundo, em qualquer circunstância. Isso significa dispor-se a ser totalmente responsável pelo que faz e como faz, em qualquer circunstância. Quando estamos dispostos a assumir responsabilidades, podemos olhar para a nossa vida e aprender a ouvir nossas experiências. Elas irão nos fornecer uma fórmula viável que se aplica a toda e qualquer situação na qual precisamos de mais informações sobre nós. Quando convidamos a experiência para ser nossa professora, somos capazes de sentar e refletir sobre tudo o que aprendemos, assim como sobre o que perdemos. Isso é chamado de meditação. A reflexão é chamada de disposição para crescer. Usados ao mesmo tempo, esses dois produtos de limpeza espirituais, meditação e reflexão, produzem responsabilidades. E aí, quando estivermos prontos para assumir total responsabilidade por trazer amor para a nossa vida, ou de volta a um relacionamento, nosso trabalho no primeiro andar estará quase terminado. Alguns dias depois, voltando à nossa história, Lynn examinava alguns papéis velhos em cima da cômoda quando descobriu um envelope onde estava escrito Bacon Street, um nome, endereço e número de apartamento. Provavelmente tinha estado em cima da cômoda o tempo todo. Antes que ela desligasse o telefone, a amiga já estava buzinando na frente da casa dela. Tinha vindo acompanhar Lynn no que ela prometera ser sua última caçada em Bacon Street. Lynn simplesmente não parecia ser a mesma. Estava misteriosamente quieta, quase serena. Seus olhos estavam fixos e ela não disse uma palavra. Antes que o carro estivesse em ponto morto, Lynn caminhou até o prédio. Onde diabos você vai? Seus olhos vitrificados deixaram a amiga muito preocupada. O que você vai fazer? O que vai dizer a ele? Perguntou a amiga. Lynn não olhou para trás, nem falou nada. Era como se ela tivesse um radar. Foi direto no botão certo e apertou várias vezes. Quem é? Ai, meu Deus, é o Steve. Ele atendeu a campainha. Que imbecil, pensou a amiga. Mas Lynn respondeu. É a Lynn. Tão calma como se estivesse vendendo produtos da Avon de porta em porta. Para a total surpresa da sua amiga, a porta se abriu e Lynn entrou no prédio. O queixo da amiga caiu no chão. Lynn havia sumido dentro do maldito apartamento. Era um apartamento de primeiro andar, a 9 metros de distância da entrada. 45 minutos depois, juro, 45 minutos, Lynn reapareceu com Steve andando a seu lado. Ele tinha uma camisa branca jogada sobre o ombro esquerdo. Não é impressionante a atenção que prestamos aos detalhes quando estamos em estado de choque? Seguiu Lynn para fora do prédio e quando estavam saindo, Lynn agarrou a amiga que continuava no mesmo lugar. Pela primeira vez naquele dia, Lynn falou com a amiga. Vou para casa lavar minha roupa suja. Como você conserta um coração partido? A verdade é a mãe do amor. E todos nós sabemos que não é uma atitude sábia
mentir para a mãe de ninguém. De alguma forma, de alguma maneira, mamãe sempre descobre que você está mentindo. Quando ela descobre, é o inferno. Um dos desafios mais difíceis da vida é ser capaz de olhar honestamente para si, reconhecendo e aceitando o que você vê. O que torna a tarefa ainda mais difícil é a crença de que o que vemos se traduz em: o que há de errado comigo? Mas creia, não há nada errado com você. A verdade é que existem alguns aspectos seus e algumas áreas da sua vida que precisam de atenção. Algumas precisam de um pouco de trabalho, outras podem precisar de tratamento intensivo. Não devemos sentir vergonha ou culpa, pois isso se aplica a todos nós. A verdade é que, até que sejamos capazes de aceitar e reconhecer nossa própria vontade, sem culpa ou vergonha, estaremos em má situação com a mamãe. Portanto, é absolutamente essencial para a nossa sobrevivência e evolução que olhemos para nós mesmos, para as coisas que fazemos e para as razões por que as fazemos todos os dias. Até que sejamos capazes e estejamos dispostos a fazer isso, o completo e verdadeiro significado do amor continuará nos escapando. E se estamos nos sentindo confusos, pode ser que estejamos precisando de uma injeção de verdade. Fracasso em contar, resistência em escutar e inabilidade para reconhecer a verdade causam grande confusão mental e emocional. Com muita frequência, omitimos a verdade nos relacionamentos amorosos por medo de magoar outras pessoas ou de revelar demais a nosso respeito. Em alguns casos, acreditamos na inconveniência da nossa verdade. E é errado se sentir assim. É errado dizer isso ou aquilo. Nenhuma verdade está errada. Se é verdade para você, se é a expressão perfeita do que está sentindo, não é errado. Pode ser que a sua verdade, baseada na sua experiência, esteja um pouco fora de foco. Pode ser que você tenha que fazer uma regulagem, mas mesmo assim, isso não a torna errada. A verdade sempre é o que é. O amor, filho mais velho da verdade, nos permite reconhecer, aceitar e expressar nossa verdade sem medo. Também nos torna capazes de ouvir a verdade de outra pessoa sem nos sentirmos devastados. Não será sempre fácil expressar sua verdade e nem sempre iremos gostar de ouvir a verdade do outro. Mas devemos estar dispostos a escutar. Se quisermos descobrir o verdadeiro significado do amor, devemos estar dispostos a ouvir, reconhecer e aceitar a verdade do outro. Quando não conseguimos, o amor desaparece e funcionamos na base do medo. É nesse instante, no instante que ficamos com medo, que devemos rezar pela cura. Querido Deus, guie minhas palavras para que eu possa dizer a verdade a partir de uma consciência de amor. Abra minha mente e a encha de amor. Abra minha boca e a encha de amor. Deixe que as palavras que estou prestes a dizer sejam escutadas por ouvidos cheios de amor. Mantenha-me em um estado constante e consciente de amor, para que eu possa abrir meu coração de uma maneira benéfica e amorosa. Sei que as palavras que estão sendo ditas são a verdade da experiência de outra pessoa. Sei que as palavras que digo vêm da minha experiência. Rezo para conseguir dizê-las com amor e para que elas sejam acolhidas com amor. Eu te agradeço, Senhor, pois sei que ouviu esta prece.
uma dose diária de soro da verdade, nos torna capazes de dizer e ouvir a verdade sem medo. Significa que estamos dispostos a reconhecer e expressar nossas experiências emocionais e permitir que outras pessoas façam o mesmo. Falar a verdade de sua experiência para outra pessoa servirá para você perceber que a forma que os outros escolhem para reagir, com amor ou com medo, não é responsabilidade sua. Ao ouvir a verdade da experiência de outra pessoa, perceba que você não pode levar para o lado pessoal. Quando ouvimos de mente aberta e com o coração cheio de amor, a verdade irá abrir a porta para a cura, não para a dor. É somente a partir da disposição para falar a verdade e saber a verdade que podemos construir um relacionamento amoroso firme e duradouro com nós mesmos e com os outros. Qualquer coisa diferente disso não é amor, é medo. Bom, voltando à nossa Lin, foram 3 dias de inferno silencioso, antes que ela tivesse coragem de perguntar: há quanto tempo? Quando? Por quê? Quem? Ele respondeu às perguntas de Lin. Respondeu tudo, olhando olho no olho e honestamente. Steve assumiu total responsabilidade por seus atos, embora tivesse começado dizendo que Lin não se preocupara com ele, estava sempre ocupada demais. Quando nosso parceiro comete uma infidelidade, podemos nos sentir traídos, magoados, descartados e, principalmente, a nossa autoestima pode despencar direto até o piso do porão. Apesar disso, e de muito mais, não devemos nunca permitir que alguém nos culpe pelos atos inadequados dos outros. Lin não havia dito nada porque não queria acusá-lo sem provas. Na verdade, não queria arriscar que ele mentisse, pois teria perdido todo o respeito por ele, e porque sabia que seria muito difícil amar o mentiroso. Porém, ela estava disposta a assumir sua cota de responsabilidade pelas dificuldades do casamento. Quando você assume responsabilidade pelo que fez ou pelo que não fez, quando assume responsabilidade pelo que deseja, sem julgar se é certo ou errado, quando se dispõe a dizer a verdade, saberá mais claramente se deve ou não ficar. Portanto, aumente sua autoestima. Quando eu morava no primeiro andar da Casa do Amor, ainda estava preocupada com o amor físico e com a satisfação. Continuava a me perguntar por que eu não era bonita, por que eu não era desejável e por que não conseguia encontrar alguém que me amasse. Queria que alguém me tratasse de maneira especial e me fizesse sentir especial. Na falta de um relacionamento amoroso significativo, eu tocava a vida, me sentindo incompleta e imprestável. Claro que eu não dizia isso. Não podia dizer nada, porque estava fazendo muito esforço para me convencer de que eu era legal e atraente. Mas havia um pequeno problema. Eu não acreditava nisso. De alguma forma, eu me achava uma pessoa estragada. Não vou culpar minha infância, apesar de ter certeza de que ela contribuiu um bocado para que eu me sentisse assim. Meus pais nunca haviam demonstrado afeto verdadeiro um pelo outro e raramente mostraram seu afeto por mim. Mais uma vez, eu tinha que descobrir as coisas sozinha. Devo admitir que não fui muito longe nesse processo. Eu já falei que eu era gordinha? Quando eu morava no porão, tentava fugir da infelicidade e da tristeza comendo. Queria parar de comer. Mas quem disse que eu conseguia? Comer era a minha desculpa. Era a desculpa que eu dava para mim mesma para as pessoas não me amarem. Já que não podia descobrir o motivo, decidi criar o meu próprio. Decidi que,
Se fosse gorda, as pessoas teriam motivo para me tratarem mal. Disse a mim mesma que as pessoas gordas não mereciam ser amadas. Preste atenção, eu não disse nada disso em voz alta. Apenas descobri isso na minha própria cabeça e agi inconscientemente. A mente pode ser um terrível desperdício. Ser gorda não ajudava em nada, mas me dava uma desculpa viável. Porém, mesmo com essa explicação, continuei a me fazer perguntas. Continuei fazendo perguntas a Deus. Não achava que estava recebendo alguma resposta, mas desde então aprendi que a resposta está dentro da pergunta. 11 anos depois, Steve e Lynn ainda estão juntos. Levou quase o mesmo tempo para que lavassem toda a roupa suja. No final, seu meio tempo valeu a pena. Ambos aprenderam bastante e ambos estão dispostos a fazer o trabalho necessário para limpar e curar seu relacionamento. Lynn evitou encarar os problemas durante muito tempo, mas finalmente teve que admitir que estava negando. Não podia admitir para si mesma que não era tudo o que seu marido precisava ou queria. Em vez de encarar isso, ela optou por um estado de incerteza. Não foi intencional. Seu marido, seu melhor amigo, estava com problemas. Não apenas problemas com drogas, mas problemas morais, emocionais e espirituais. E ela não sabia o que fazer. Ela carregava o fardo dele da melhor maneira que podia. Nunca falaram do problema com as drogas e Lynn ainda não sabe por que ele fez o que fez. Steve se recusou a contar detalhes. Pensando na experiência que teve, Lynn admite que simplesmente não sabia o que fazer. Já vira isso acontecer antes. O problema com bebida de sua mãe e de seu pai. O temperamento violento de sua irmã e de seu cunhado. A esposa de seu irmão e os filhos dele, nascidos fora do casamento. Lynn vira essas mulheres atravessarem suas dificuldades, sofrendo, chorando e acabarem perdendo seus casamentos e grandes pedaços da mente. Lynn estava determinada a não seguir o mesmo caminho. Faria o que fosse preciso para salvar a si mesma e a sua família. O que Lynn acabou entendendo é que nunca ela e o marido haviam se dedicado a explicitar suas responsabilidades ou seus papéis no casamento. Para falar a verdade, nunca haviam realmente discutido nada. Amavam-se, gostavam da companhia um do outro e todo o resto correria de acordo. Quando surgia um problema específico, eles se reuniam para discuti-lo. Porém, nos bons tempos, nenhum dos dois assumiu a responsabilidade pela manutenção do casamento. Steve não assumiu a responsabilidade de cuidar de si mesmo e Lynn não assumiu a responsabilidade de discutir determinadas questões com ele. Foi preciso ele ter um caso para serem obrigados a vasculhar na roupa suja os sentimentos hostis, as decepções, os sentimentos de fracasso e inadequação de ambas as partes. Lynn realmente teve que batalhar para perdoar Steve. Mais importante, teve que perdoar a si mesma por ter sido omissa, por não haver assumido a responsabilidade por sua própria felicidade e por não ter colocado Steve contra a parede. Talvez, se tivesse feito isso no começo, as coisas não tivessem ficado tão fora de controle, mas isso é uma coisa que ela nunca vai saber. A história de Steve e Lynn demonstra que há épocas e momentos, aqueles meios tempos muito especiais, em que se estivermos dispostos a realizar o trabalho pesado e desagradável, poderemos salvar o relacionamento. Foi preciso muita disposição, particularmente para Steve. Ele tinha que estar disposto a encarar a verdade e dizer a verdade.
independente do resultado. Lynn era realmente sua melhor amiga. Usaram o detergente espiritual chamado responsabilidade e o passaram em todas as manchas, sujeiras e mágoas que haviam se acumulado em seu casamento. Dessa maneira, foram capazes de usar a verdade para limpar e curar o relacionamento. O que fez dar certo foi que no centro de tudo, eles realmente se amavam, não por necessidade ou fantasia, nem por medo. Simplesmente amavam um ao outro. Como você pode ver, o amor não os impediu de fazerem loucuras, mas certamente foi o amor incondicional que existia no âmago do seu relacionamento que deu uma força extra para o detergente espiritual. Lynn disse que mexer em 19 anos de confusão era como classificar a roupa suja, separando as brancas das coloridas. Isso é seu, isso é meu. O que isso está fazendo aqui? Porém, ambos se dispuseram a enfrentar o trabalho que precisava ser feito. Infelizmente, o mesmo não aconteceu com o casal Joanne e Paul, que nós vamos contar na próxima semana. Então, nós vamos, a partir da próxima semana, continuar nesse nível em que a autora nos propõe, que é o primeiro andar. E estaremos aqui novamente. Eu agradeço a todos a presença de vocês. Caso vocês tenham perguntas, deixa nos comentários e eu vou respondendo, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada.